Amém? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Ageu, primeiro capítulo. Profeta Ageu, primeiro capítulo. Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e exorta a reedificar o templo. No finalzinho do Velho Testamento, antes de Zacarias. No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém? Podeis tomar assento. Essa palavra, ao primeiro momento, ela parece ser uma palavra muito dura ao povo. Deus chamava o povo e perguntava se a sua casa era para ficar deserta, se a sua casa não teria nenhum investimento, não teria nenhum trabalho. E dizia que o povo estava nas suas casas estucadas, enquanto a obra de Deus estava para ser feita. Zorobabel, ele foi um dos sacerdotes que recebeu a incumbência de reerguer o templo de Salomão. Quando o povo foi levado para a Babilônia e o templo de Salomão foi derrubado, e depois de 70 anos, Deus libera o povo para voltar a Jerusalém. E Deus libera o povo para voltar da escravidão, mas com uma incumbência.
que os muros fossem consertados, isso é o que Neemias fez, que a cidade fosse reconstruída e principalmente o templo. Mas o povo, ele volta para Jerusalém, voltaram 50.000 pessoas com essa intenção. Só voltaram os que quiseram voltar, ninguém foi obrigado. Mas os que voltaram, eles tinham incumbência, reconstruir o templo. Mas chegando lá, eles se esqueceram disso. E eles deixaram os seus afazeres. Eles se esqueceram o seu chamado. Se esqueceram porque que Deus tinha livrado eles lá da Babilônia. E por 13 anos, Zorobabel, ele pensou e ele trabalhou para reerguer o templo. Mas em 13 anos, a única coisa que acontecia, o templo não saía do alicerce. Por 13 anos, só conseguiram fazer os alicerces. E Zorobabel já estava desanimado, triste. Já queria parar. Então Deus levanta um homem, um profeta, chamado Ageu. E ele começa a fazer algumas perguntas ao povo. É tempo de ficardes nas vossas casas estucadas, enquanto esta obra está para ser feita? E ele diz: sobe ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela eu me agradarei, e serei glorificado. Ele diz: olhaste para muito, e eis que alcançaste pouco, e esse pouco quando o trouxeste para casa, eu assoprei. Ageu, ele diz: olha, o povo, ele olha para muito. Há pessoas que trabalham das 5 horas da manhã, 10 horas da noite, porque eles querem ajuntar muito dinheiro. Eles querem construir muitas coisas. E ele diz: olhaste para muito, mas quando trouxeste, era muito pouco. E eu assoprei. Disse o Senhor: por causa da minha casa que está deserta. Ele diz: está acontecendo isso por causa da minha obra que está parada, por causa da minha obra que não tem trabalho. Ele diz: por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o trigo e sobre o mosto e sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o seu trabalho. Deus está dizendo: sou eu que fiz isso. Você corre de um lado para o outro, e quando você ajunta o que você pensou que ganhou, é muito pouco. E quando você traz para a sua casa, eu ainda assopro. E quando você traz o seu salário, é como se você tivesse colocado num saco furado. Você vai olhar, não tem mais nada. É muito comum as pessoas falarem assim: sobra mês e falta dinheiro. Ah, um mês já acabou. O mês não acabou, o dinheiro já acabou. E era isso que Deus estava falando que estava fazendo. Mas Deus, Ele não tem alegria na nossa derrota. Deus não tem alegria na nossa tristeza. E esta palavra, ela não é só falada ao povo, mas ela é falada aos sacerdotes. Porque os sacerdotes estavam tristes. Os sacerdotes estavam desanimados. E não há coisa pior do que um sacerdote desanimado. Uma sacerdotisa, um sacerdote desanimado. Não tem coisa pior. Quantos aqui são sacerdotes na sua casa? Diga: a pior coisa é um sacerdote desanimado. E Deus, Ele usa o profeta Ageu para falar a 2 sacerdotes, Zorobabel e Josué. Eram os 2 sacerdotes responsáveis pela reconstrução do templo.
E ele diz: olha, tudo o que você está vendo está acontecendo porque a minha casa não está sendo construída. O povo se voltou para a sua própria casa, está na sua casa estucada, mas eu quero dizer o seguinte: não fique na sua casa estucada, porque eu estou mandando a seca, eu estou mandando a fome, eu estou mandando a carestia, e você não vai ter um templo para buscar o meu nome. Olha o que Deus estava falando através do seu profeta. Ele diz: olha, se a minha casa não for reconstruída, eu não me alegrarei. E você não vai ter aonde recorrer. Você não vai ter aonde buscar a minha presença. Por isso, não fique na sua casa estucada. Por isso, não fique no seu trabalho exagerado. Porque pela falta da construção da minha casa, eu trarei carestia, trarei fome, trarei sede, e vocês não vão ter onde buscar. Mas ele fala muito severamente aos 2 sacerdotes, porque Zorobabel, ele já estava angustiado. Sabe o que é um sacerdote querer fazer a obra, e a obra não sai do alicerce? Tem muitas pessoas que querem fazer primeiro o telhado, né? Primeiro gostariam de terminar o telhado. Meu pai era pedreiro, mestre de obra. Eu lembro, quando eu era criança, acompanhava muito ele. E um dia ele me levou numa casa que ele estava acabando de pôr o telhado. E ele colocou um galho de árvore em cima do telhado. Eu perguntei: para que esse galho de árvore? É que a construção está acabando. Quando a gente coloca o telhado, o dono da casa dá um churrasco para todos os trabalhadores. Aquilo era a maior festa. Então havia uma pressa em chegar no telhado. Muita gente pensa em chegar na festa antes de fazer um bom alicerce. Então Zorobabel, ele sabia que ele não poderia dar a obra de Deus por completa enquanto não terminasse o alicerce. Mas o povo não comparecia, o povo não ofertava, o povo não se unia para fazer a obra. Então Deus chama esses 2 sacerdotes. E o que o Senhor fez? E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Diga: Deus precisa levantar o espírito do sacerdote. O sacerdote não pode ficar cabisbaixo. O sacerdote não pode ficar triste, angustiado. Por 13 anos, Zorobabel não via resultado. Quanto tempo você está trabalhando sem resultado? Deus precisa levantar o teu espírito. Diga: Deus precisa levantar o meu espírito. Às vezes, não é só, nós não podemos viver do passado. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. O profeta Elias, ele tinha feito cair fogo dos céus. Tinha feito, por uma oração dele, ficou 3 anos e 6 meses sem chover. E Deus leva ele para o deserto. Ele foge com medo de uma profetisa do mal, de uma mulher que disse que iria tirar a vida dele. E ele era um homem poderoso. Quando ele orou, caiu fogo dos céus. Quando ele deu uma palavra que não ia chover, não choveu. Ele faz uma prova de Deus e derruba 850 profetas de Baal. Mas agora essa mulher chamada Jezabel vem contra ele
E ele foge para o deserto, com medo, com o espírito abatido. E no seu coração ele falava: só eu fiquei, não tem mais ninguém. A obra está muito difícil, vai ser muito difícil de fazer, eu estou sozinho. E Deus vai cuidar do seu profeta. Mesmo que você esteja cabisbaixo, mesmo que você esteja desanimado, Deus vai cuidar de você. Porque você é uma pessoa preciosa para Deus. Deus não quer você no deserto. E Deus, naquele deserto que o profeta estava, buscando a morte, ele queria morrer. Ele buscava a morte, porque ele achava que para ele não tinha mais saída. Deus levanta uma viúva para sustentar ele. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ela a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, uma vasilha e um pouco de água para que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas. Diga, não temas. Não é interessante um profeta que está fugindo de Jezabel com medo, e agora ele encontra uma mulher e diz assim: não temas. Se ele estava com medo dessa mulher, e ele diz para a mulher para que ela não tivesse medo daquela situação, é muito interessante isso. Porque o homem que confia em Deus, apesar que muitas vezes ele está temeroso com a sua própria situação, ele sabe que Deus é poderoso. Quantos aqui sabem que Deus é poderoso? E por que nós temos medo da nossa situação? Por que nós estamos com medo daquilo que nós estamos enfrentando? Elias estava com medo da morte. Ele queria morrer. Na verdade, ele estava procurando a morte. Mas ao mesmo tempo ele fugia da morte. Mas ele encontra uma mulher que não tinha mais o que comer, porque eram 3 anos e 6 meses de seca. 3 anos e 6 meses de seca. E ele pede um pouco de água, aquela mulher traz água. Ele pede pão, e aquela mulher diz: não, eu só tenho um pouco de farinha e um punhado de azeite. E ele diz: traga primeiro para mim. Aquela mulher poderia dizer: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas ela vai lá, ela faz o bolo, ela faz 2 bolos pequenos, traz um para o profeta, dá para ele comer, e outro come ela e o filho dela. E pela palavra do profeta, pelo que o profeta abençoou, pelo que o profeta falou para que ela não tivesse medo, a palavra do Senhor diz, no versículo 16: da panela a farinha se não acabou, e a botija e o azeite não terminou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Elias. Olha o que ele fala: primeiro para mim. Quantos fariam isso? Daria primeiro para o profeta? Só as viúvas de fé, né?
Só aqueles que têm fé. Porque a mulher disse: vou comer eu e meu filho e vamos morrer. E ele disse: não, primeiro faça e traga para mim. O Senhor estava falando através da boca do profeta Ageu, dizendo que ele não estava satisfeito, apesar de ele ter abençoado o povo, ele ter enriquecido o povo. Ele estava dizendo que haveria um tempo de fome, um tempo de seca, o fruto não viria, e só por causa da sua casa que estava desamparada. E diz que aquele que corre de um lado para o outro, correria de um lado para o outro, trabalharia de manhã até de noite, e quando trouxesse o seu salário, seria como se tivesse colocado num saco furado. O homem que mais entende de prosperidade chamava-se Salomão. Um homem que Deus ouviu a sua oração, e a sua oração foi para construir um templo. Ele diz: me abençoa, me enriqueça, para que eu faça uma casa para ti. E Deus abençoou Salomão de uma maneira como nenhum outro homem foi tão abençoado. A rainha de Sabá, ela ouviu falar de Salomão e saiu em caravana para ir visitar Salomão, levando presentes, levando riquezas. Veja que algo interessante acontecia na vida de Salomão. Sem que Salomão trabalhasse muito, sem que Salomão buscasse mais dinheiro, o dinheiro chegava no seu reino. Vinha pessoas de longe e davam presente para Salomão. Do que você está precisando, Salomão? Estou precisando de madeira, cedro do Líbano. E vinha pessoas e entregava a ele madeira, cedro do Líbano. A rainha de Sabá, ela viajou com uma caravana, trouxe muitas riquezas e entregou para ele. Então, se existe um homem que nós podemos ouvir falar sobre prosperidade, quantos aqui querem ouvir falar sobre prosperidade? Nós estávamos falando de um templo que ficou 13 anos e nada aconteceu, porque o povo se voltava para a sua casa, para a sua própria prosperidade, e se esquecia de Deus. Nós ouvimos falar de uma mulher que ela estava prestes a morrer, ela e o seu filho, e chega o profeta e diz para ela: entrega um bolo para mim primeiro. E ela entrega ao profeta, e nunca mais faltou farinha, e nunca mais faltou azeite para essa mulher. Quantos querem ser prósperos? O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, trabalha em vão aqueles que tentam edificar. E ele continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a tua casa, não guardar a tua vida, não são os guarda-costas, não é a polícia que vai te guardar. Essa semana eu vi um vídeo muito interessante. Um carro da polícia parou num lugar, a soldado que estava dentro do carro, desceu do carro da polícia, deixou sua bolsa dentro. Uma pessoa passa, olha para dentro do carro da polícia, vê uma bolsa, ele abre o carro, rouba a bolsa e vai embora. Aí a polícia agora está colocando o vídeo dele roubando para ver se alguém conhece ele. Você acha que é a polícia que te guarda? A polícia não está conseguindo guardar nem o carro dela mais. Mas se o Senhor não te guardar, em vão os vigias e os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. Quantas pessoas estão pensando nisso? Não, eu vou madrugar, eu não vou vir nem à igreja à noite porque não dá mais tempo. Eu preciso trabalhar.
Então não dá para vir mais no culto. Não dá para vir mais no culto, pastor. Me perdoa, mas não está dando para vir no culto. Eu estou trabalhando muito. E o Senhor diz, é inútil. Diga, é inútil. Levantar de madrugada. E dormir tarde. E se esquecer de Deus. É inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Enquanto você descansa, Deus te abençoa. Deus não está falando assim, não trabalha mais, não faz mais nada, só que tudo tem um limite na nossa vida. Há tempo para trabalhar, há tempo para dormir e há tempo para adorar a Deus. Muitas pessoas acham que o tempo de adorar a Deus pode ser deixado de lado. Deus estava falando através do profeta Ageu, por causa da minha casa que está deserta, virá fome, virá sede, não haverá fruto, haverá carestia, por causa da minha casa. Eu não sou profeta do caos, mas a economia do Brasil, ela está anunciando um grande caos. Uma grande carestia, falta, o dólar vai disparar, a inflação volta a subir, desemprego ameaçando de novo. Alguns anos eu preguei assim, o grande problema da igreja não é fome, não é desemprego, é prosperidade. O povo, quando está próspero, ele se esquece de Deus. Quanto mais ele tem, menos ele precisa de Deus. E Deus estava falando através da boca do profeta Ageu exatamente isso. Olha, vocês hoje estão nas suas casas estucadas, mas eu não estou alegre com o que está acontecendo na minha obra. Eu não estou feliz com o que está acontecendo na minha obra. Então, por causa disso, não haverá fruto, não haverá prosperidade, não haverá chuva, não haverá bênção. Mas ele diz que aos seus amados, quantos aqui são amados do Senhor? Há um povo diferenciado. Diga, há um povo diferenciado. Diga, o povo que está aqui esta noite é um povo diferenciado. Ele diz, mas aos meus amados, enquanto dormem, eu prospero. Há uma diferença. Nós achamos que nós só seremos abençoados quando todo o povo é abençoado. Não, há uma diferença. Veja o que Jesus fala através da prosperidade, o que Jesus fala de um povo que o buscava. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 23. E ele lhes disse, sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Diga, esse é Jesus que está falando. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. Fala, quando o pastor Gerson fala, eu duvido um pouco. Mas quando Jesus fala, eu não duvido nada, porque eu sou discípulo dele. Então Jesus, ele traz aqui dizendo o seguinte, olha, nos dias de Elias, em Israel,
tinha muitas viúvas no tempo da fome e da seca. Diga, e muitas morreram. Quantos creem que morreram muitas viúvas? Se tinha 3 anos e 6 meses de fome, vocês acham que morreram muitas viúvas? Ou não? Claro que morreu, irmãos. Com certeza. Com certeza morreu. Aqui em São Paulo ficou alguns meses sem água. Pode ser que ainda em São Paulo não morreu ninguém. Mas no Nordeste, quando fica sem água, no Norte, no Nordeste lá, quando fica sem água, muitas crianças morrem. Por quê? Fica uma poça de água, aquela água é para o gado beber, é para o ser humano beber, e quando bebe aquela água, muitas crianças morrem por causa da falta de água. Imagina Israel, tinha muitas viúvas, Jesus diz isso. Olha, em Israel, tinha muitas viúvas nos dias de Elias, e ele diz, muitas morreram, mas uma viveu. Por que ela viveu? Porque ela creu. Diga, ela viveu porque deu crédito à voz do profeta. O profeta falou, o pouco de farinha que você tem, o pouco de azeite que você tem, faz um bolo primeiro para mim. Ela poderia dizer, não vou fazer. E com isso ela iria morrer. E Jesus continua falando. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Por que Naamã foi purificado e os outros não? Deus é injusto? Deus não é justo? E por que os outros não foram? Porque Naamã saiu da sua terra e foi buscar o profeta. Foi buscar a cura. Ele foi buscar o Deus de Israel. Se você quer ficar na sua casa enquanto está começando uma grande crise, Deus não vai na tua casa. Você tem que buscar Deus. Diga, eu preciso buscar Deus. Eu preciso ouvir a palavra profética. Eu preciso dar crédito à palavra profética. Mas aos meus amados, eu abençoo. Quantos querem ser amados do Senhor? Diga, é necessário fazer a obra de Deus. Não ficar na nossa casa estucada. Ainda que esteja em prosperidade hoje, ainda que você esteja bem, busca o Senhor, agradeça ao Senhor. Nós não devemos buscar a Deus só quando tudo vai ruim. Quando tudo está bem, devemos buscar a Deus também. Não é só quando está mal. Em todos os momentos, devemos honrar a Deus. Salomão foi o homem que ele honrava a Deus. E quanto mais ele honrava, mais Deus o abençoava. Enquanto ele dormia, Deus o prosperava. Enquanto ele estava orando, no outro lado do mundo, alguém estava pensando assim, o que Salomão está precisando? Será que ele precisa de madeira? Eu vou mandar madeira para ele. Enquanto você estiver orando, Deus vai trabalhar a seu favor. Você crê nessa palavra? Diga, os amados do Senhor estão aqui esta noite. O Senhor disse através do profeta Ageu que a casa dele não poderia ficar deserta, que a casa dele deveria ser trabalhada, que deveriam trazer madeiras, deveriam trazer o que era necessário. Muitas vezes nós não entendemos,
Porque Deus abençoou uma viúva e não abençoou centenas de viúvas que havia em Israel. E por não entender isso, nós não fazemos uma aliança com Deus. Há um devorador na terra. Há um devorador. Mas aos amados do Senhor, Ele não toca. O Senhor fala através do profeta Malaquias, capítulo 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Eu pergunto, qual é a diferença desta palavra para a palavra do profeta Elias? O Senhor diz assim: trazei para mim, depois fazei prova de mim. Elias diz para a viúva: primeiro faça para mim, depois você vai ver o que vai acontecer com você. E quando ela fez isso, nunca mais faltou farinha, nunca mais faltou azeite, ela foi abençoada. E Jesus traz a lembrança dessa palavra. E ele diz, em Israel havia muitas viúvas, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias. Nenhuma delas. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: a única que recebeu a bênção foi aquela viúva. Você pode receber a tua bênção, ter uma vida mudada, o Senhor levantar o teu espírito, para que você comece a prosperar, ou você pode ser igual às outras viúvas, você pode ser iguais aos outros leprosos, que nunca chegou a palavra ao teu coração, ela nunca entrou no teu coração. Apesar de você saber que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, você nunca deu crédito a essa palavra. E o Senhor diz: e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o que o povo diz? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Essa é a pergunta que o Senhor deixa ao teu coração. Quando se fala de fazer a obra de Deus, quando se fala de ser dizimista, o que você tem falado? O Senhor diz: as tuas palavras têm sido agressivas para mim. Mas você diz: no que eu tenho sido agressivo? Era a mesma coisa que estava acontecendo no tempo de Zorobabel. Por que eu deverei fazer a obra de Deus? Por que eu deverei contribuir para que a obra seja feita? E o povo ficava na sua casa estucada, ficava na sua própria prosperidade, e a obra de Deus para ser feita. O coração de Zorobabel estava angustiado. O coração de Josué, filho de Josadaque, angustiado. Mas Deus levanta o espírito deles. Para que a tua casa prospere, Deus levanta o teu espírito nesta noite. Para que você creia que em Deus há prosperidade. Que do Senhor é a prata e é o ouro. Que não é o muito trabalhar. Que não é o muito você se fechar. Que não é você comer o pão de dores. Não. Não. Você tem que entender
que aos seus amados, aqueles que têm uma aliança com Deus, enquanto estão na sua casa, dormindo, e o Senhor deu ordem aos anjos para guardar e livrar do mal, que enquanto estão dentro da sua casa, se preparando para mais um dia de trabalho, o Senhor os abençoa. E é em vão você caminhar sozinho, é em vão você correr sozinho. Faça uma aliança com Deus. Quando Deus fala de finanças, é uma guerra. Quantos sabem que é uma guerra? Poucos sabem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. Quem é que diz isso? Diz o Senhor dos exércitos. Se não fosse uma guerra, não era o Senhor dos exércitos que iria falar. Diga, toda finanças é uma guerra. É uma guerra espiritual. Há um devorador. Faça uma aliança com Deus na área financeira. Faça uma aliança com Deus na área financeira. Você não consegue vencer o devorador. Quando você pensa que está tudo bem, você está na sua casa estucada, você está olhando para a sua casa que você agora diz, olha, eu construí, eu fiz. O devorador vem para roubar e matar. Isso aconteceu com Jó. Jó era um homem muito próspero, abençoado. Mas um dia o inimigo entrou na vida dele. E do dia para a noite, tudo que ele tinha construído em muitos anos, roubou. Numa única noite, veio o incêndio, os seus filhos foram destruídos, a sua fazenda acabou. É uma guerra espiritual. Enquanto você não entender que a área financeira é uma guerra espiritual, você vai querer pensar em ficar na sua casa estucada. Você pensa que não precisa da igreja. Você pensa que não precisa de palavra profética. Você pensa que não precisa deste lugar. Mas o Senhor diz, por causa de vós, os meus amados, há uma diferença. Aquela viúva não era igual às outras viúvas de Israel. Naamã não era igual aos outros leprosos. Não. Se você tem uma aliança com Deus, Deus olha você de uma maneira diferente. Ele se coloca na tua frente. E o diabo não toca nas suas finanças, não toca na sua casa, não toca na sua família. Ele diz, eu, o Senhor dos exércitos, eu guerreio por você. Faça uma aliança com Deus. É a única área que Deus permite que você faça teste com Ele. Eu sou o seu Deus. Eu te abençoo, eu te prospero. Eu sou o dono da prata e do ouro. Essa palavra o Senhor dá a Zorobabel dizendo, Zorobabel, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. E esse Espírito de Deus, Ele quer te levantar nesta noite. Ele quer tirar você da mão de Satanás. Ele quer tirar você das mãos do devorador. Ele quer mudar a sua história. Você recebe? Diga, o Espírito de Deus me levanta nesta noite. E todo devorador sai